Olá, bem-vindo ao canal Titãs da História. Hoje vamos falar sobre um grande escritor, cuja genialidade literária e visão crítica sobre a sociedade fizeram dele um dos maiores representantes do realismo no Brasil. Sua obra abrangente e multifacetada revela a profundidade de seu talento e seu olhar aguçado para os aspectos psicológicos e sociais da condição humana. Joaquim Maria Machado de Assis, nascido em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, Rio de Janeiro, foi um escritor brasileiro de renome, amplamente reconhecido como o maior nome da literatura nacional. Sua versatilidade literária o levou a escrever em diversos gêneros, incluindo poesia, romance, crônica, teatro, conto, jornalismo e crítica literária. Além de suas contribuições literárias, ele testemunhou importantes eventos históricos, como a abolição da escravatura e a transição política do Império para a República, tornando-se um comentarista e observador atento dos acontecimentos sociopolíticos de sua época. Seus pais foram Francisco José de Assis, um mulato, pintor e decorador de paredes, e Maria Leopoldina Machado da Câmara, uma imigrante portuguesa. Machado de Assis passou sua infância e adolescência no bairro do Livramento. Seus pais viviam na chácara do falecido senador Bento Barroso Pereira, e sua mãe era protegida da dona da casa, Dona Maria José Barroso Pereira. Os primeiros estudos de Machado de Assis foram realizados na escola pública do bairro de São Cristóvão, onde ele teve a oportunidade de desenvolver uma amizade com o padre Silveira Sarmento. Nessa relação, ele auxiliava nas missas e tinha contato com o latim. No entanto, aos 10 anos, Machado enfrentou a perda de sua mãe, o que levou seu pai a deixar a chácara e se mudar para São Cristóvão, onde acabou se casando com Maria Inês da Silva em 1854. A madrasta trabalhava como doceira em uma escola e levava Machado para assistir a algumas aulas, enquanto à noite, ele frequentava uma padaria e aprendia francês com o padeiro. Com uma vela como iluminação, Machado devorava tudo que caía em suas mãos e já começava a escrever suas primeiras poesias. Com apenas 15 anos e em busca de um emprego, Machado de Assis teve um encontro importante com Francisco de Paula Brito, proprietário da livraria, jornal e tipografia da cidade. Foi no dia 12 de fevereiro de 1855 que o jornal Marmota Fluminense, editado por Paula Brito, apresentou na página 3, o poema intitulado Ela, escrito por Machado de Assis. Seus olhos que brilham tanto, que prendem tão doce encanto, que prendem um casto amor, onde com rara beleza se esmerou a natureza, com meiguice e com primor. Esse momento marcou o início da trajetória literária do jovem escritor brasileiro. A partir desse ponto, Machado de Assis tornou-se uma presença constante na Marmota, continuando a escrever e estabelecendo amizades com políticos e intelectuais que frequentavam a livraria, onde a poesia era o tema principal de discussão. Em 1856, Machadinho, como era chamado, começou a trabalhar como aprendiz de tipógrafo na imprensa oficial. Mas, além de ser considerado um funcionário negligente, ele aproveitava os momentos vagos para ler tudo o que lhe interessava. O diretor, percebendo o potencial do jovem, decidiu incentivá-lo e o apresentou a 3 importantes jornalistas, Francisco Otaviano, Pedro Luiz e Quintino Bocaiúva. Em 1858, Machado de Assis conseguiu uma posição como revisor de provas no Correio Mercantil, dirigido por Otaviano e Pedro. Além disso, ele também colaborava com outros jornais e fez sua estreia como crítico teatral na revista Espelho. Com apenas 20 anos, Machado já era presença constante nos círculos literários e jornalísticos do Rio de Janeiro, a capital política e artística do Império. Em 1860, ele recebeu um convite de Quintino Bocaiúva para trabalhar na redação do Diário do Rio de Janeiro. Além disso, Machado escrevia para o Jornal das Famílias, onde suas histórias cativantes e envolventes eram apreciadas em serões familiares.
Em 1864, Machado de Assis lançou seu primeiro livro de poesias, intitulado Crisálidas, uma coletânea de seus poemas, dedicado aos seus pais, Maria Leopoldina e Francisco. Em 8 de abril de 1867, ele foi nomeado ajudante do diretor, no Diário Oficial, marcando o início de sua carreira burocrática. No ano de 1868, Machado conheceu Carolina Xavier de Novaes, uma mulher portuguesa culta, e irmã do poeta Faustino Xavier de Novaes. No dia 12 de novembro de 1869, ele se casou com Carolina. O casal não teve filhos. Machado de Assis tinha a reputação de ser um escritor habilidoso no uso da língua portuguesa e preferia explorar relatos psicológicos em vez de narrativas de ação constante. Em 1897, juntamente com outros intelectuais, fundou a Academia Brasileira de Letras, onde se tornou o primeiro presidente, posição que ocupou até sua morte. A carreira literária de Machado de Assis foi marcada por uma produção contínua, abrangendo o período de 1855 a 1908. Ele escreveu poesias, romances, contos, crônicas, críticas e peças de teatro, sendo o romance e o conto os pontos altos de sua obra. Na primeira fase de suas obras, podemos observar uma influência do romantismo, com histórias repletas de mistério, finais felizes ou trágicos, e uma narrativa linear. Destacam-se trabalhos como Ressurreição, de 1872, A Mão e a Luva, de 1874 e Helena, de 1876. A segunda fase de sua produção literária teve início com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, retratando a miséria humana, e se estendeu até seu último romance, Memorial de Aires, de 1908, um livro marcado pela saudade, escrito após a morte de Carolina. Nessa fase, obras notáveis incluem Quincas Borba, de 1891 e Dom Casmurro, de 1899. No mês de outubro de 1904, Machado de Assis sofreu a perda de sua esposa Carolina, sua companheira por 35 anos. Além de ser revisora de suas obras, ela também cuidava dele devido à sua saúde fragilizada pela epilepsia. Após o falecimento de Carolina, o romancista passou a raramente sair de casa. Em uma homenagem à sua amada, ele escreveu o poema, A Carolina, expressando seu amor e saudade. Machado de Assis veio a falecer no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908. Seu velório contou com a presença das principais personalidades do país, e Rui Barbosa, renomado jurista da época, fez um discurso de despedida enaltecendo tanto o homem quanto o escritor. Machado de Assis teve grande contribuição para a literatura brasileira. Sua escrita magistral e sua capacidade única de explorar a complexidade da mente humana tornaram suas obras atemporais. Ele foi um verdadeiro mestre das palavras, cujo legado continua a inspirar gerações de leitores e escritores. Que sua genialidade e perspicácia nos lembrem sempre da importância da arte e do poder transformador da literatura. Não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo sobre Machado de Assis. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada e até a próxima!